Assim. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live Macarrão com Molho. E o molho dessa semana é fantástica. Laerte Coutinho, cartunalista, chargista e roteirista. Seja bem-vindo, é um prazer te receber na nossa live. Muito obrigada, Macarrão. É um prazer estar aqui, fazendo parte do molho. Verdade, a gente tem essa brincadeira aqui, quando a gente fala de apresentar os nossos participantes, né? E ter você aqui é um momento muito especial. Ontem eu estive conversando com uma pessoa que é daqui de Heliópolis, o Reginaldo, da Rádio Heliópolis. Ele falou super bem de você, né? Que Disse legal. que você contribuiu muito com a implantação da Rádio Heliópolis, né? E ele mandou um abraço, um beijão, e disse que você está eternamente no coração dele. Oba, é mútuo, viu? Eu não contribuí tanto assim, não. Eu contribuí o que eu posso, mas quem toca o bonde mesmo, quem carrega o assunto, são pessoas como o Reginaldo. Verdade. Menino eu bom. dou uns apoiozinhos. Imagina, ter o seu apoio do lado é muito importante e fortalece bastante essa luta, né? Bom, vamos lá, vamos fazer umas conversas. Hoje vamos bater um papo bem legal, se Deus quiser, até descontraído mesmo, falando de tantas dificuldades, tantos anseios que a gente está vivendo nesse momento, né? E não tem como fugir um pouco dessas perguntas, né? De falar com você. Eu queria que você um pouco, primeiro, se apresentasse, falasse como que está a sua vida, no que você está trabalhando, para que a gente possa, as pessoas que não te conhecem, passem a te conhecer. Eu sou a Laerte, eu faço histórias em quadrinho, eu faço cartoons e charges, eu publico na Folha de São Paulo, mas também publico na Piauí, também eu faço meus freelances onde der, assim. E o que eu tenho feito é manter a minha rotina de trabalho e procurar pagar minhas contas. E manter uma quarentena bem guardada, assim, apesar dos pesares. O que eu tenho feito é procurado refletir com o meu trabalho, que é fazer charges, fazer desenho de humor, refletir esse momento que a gente está vivendo e procurar, de alguma forma, ajudar numa coisa que me parece óbvia, que é a nossa ideia de recuperar o caminho democrático e algum tipo de política que coloque o povo brasileiro no centro das preocupações e da política de governo, e não colocar o povo como está hoje, na última das preocupações dessa gente que tomou o poder, né? Verdade. A ideia é essa, recuperar o espaço que a gente tinha, o tempo que a gente tinha e continuar a construir uma sociedade melhor, né? É verdade. A gente, entendendo das suas profissões que você exerce e como roteirista, eu acredito que você entende que o momento que estamos vivendo é digno de um roteiro de um filme de terror, né? Isso é. A palavra roteirista está aí no meu currículo por conta de trabalhos que eu fiz para televisão. Eu fiz roteiros para TV Colosso, eu fiz roteiros para Sai de Baixo durante um tempo, mas já faz um bom tempo que eu não estou mais na televisão. Mas eu entendo perfeitamente essa metáfora que você está usando. Nós estamos vivendo um roteirinho de terror, assim, uma novela muito louca. Assim. Tem momentos até não foi escrita, né? Tem momentos até de comédia, né? Porque às vezes é uma fala tão infeliz que chega a gente dar risada, porque acho que nunca viveu um momento tanto argumento, né? Principalmente para o humor dele expor. Tanto que a gente acaba assistindo algum programa de humor e a gente
vê as falas, né? E o pessoal usa muito, né? Porque, nossa, é de uma coisa que deixa a gente muito triste e bloqueado, né, no momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que também é uma política que tira o povo, né? Não é uma política que está incluindo o povo. Ele é totalmente empresarial, um governo empresarial. A gente enxerga assim, né? Eu também eu concordo com você, Macarrão. Eu acho que o pouco que esse governo atuou no interesse das pessoas mais pobres do Brasil foi forçado pela oposição, porque pela conta do governo a gente não estaria recebendo nem R$ 200 como auxílio emergencial. A conta foi puxada para 600 por pura pressão da oposição. Senão, esse sujeito ia deixar a gente realmente morrendo. Porque a ideia dele, eu acho que é essa. A política desse governo é uma política de destruição. Eles não vieram construir, organizar, colocar projetos de pé, não. Eles vieram para derrubar tudo, para queimar, para devastar e para transformar a dor da população em desespero. Esse que é o grande projeto deles. Por isso que eu acho que o foco deve ser reconstruir, reocupar o espaço da representação, como pessoas como você estão fazendo, se candidatando, né, e indo lá ocupar o espaço, como também fazendo a nossa movimentação de solidariedade aqui, de interesse ali, de amarrar a ponta aqui, e construindo isso. Você tocou num ponto que a gente vai entendendo, né? Eu falo que é uma usurpação. Eles usurpam as nossas funções, usurpam o nosso Estado, né? Eles fazem um desmonte e aí acaba vendendo, privatizando os nossos, as nossas riquezas, e essas riquezas acabam esvaziando o nosso país, a nossa soberania, e fazendo com que a população sofra muito, né? Um tema que eu venho tocando muito e falando muito, que as pessoas às vezes não entendem o que é privatização, elas acreditam que a partir do momento que um outro, um país de primeiro mundo vem e adquire aquele bem, que vai funcionar da forma que funciona em outros países. Mas lá tem outros tipos de lei, outros tipos de ações, né? E eles acabam sendo colocado coisas que aqui no Brasil não existe, né? A gente, das coisas que eu uso aqui muito para falar para as pessoas, as coisas que é contra a privatização, é a Enel, por exemplo, né? Eu uso muito a Enel, porque a Enel ela vem cobrando uns valores de conta absurda. E hoje, quem está pagando o maior preço disso tudo é a população pobre desse país. Pois é, nós estamos falando de serviços básicos, nós não estamos falando de supermercado, não estamos falando de loja de roupa, nós estamos falando de água, de luz, de teto, nós estamos falando de direitos básicos, né? E a informação sobre sobre essas políticas de privatização e tudo, são informações complicadas e que demoram muito para chegar na mesa do povo, né? Demora muito para chegar na mesa de debate, para as pessoas entenderem do que se trata. E demora muito porque eu acho que os meios de comunicação não têm um interesse de levar esse assunto para ser um assunto familiar das pessoas, para ser um assunto íntimo, da intimidade das pessoas. E nós estamos falando de coisas que são básicas da vida, de que é água, que é luz, que é comida, teto, essas coisas todas. Não devia ser um bicho de 7 cabeças para você entender, devia ser um tipo de tema, de discussão que tivesse ao alcance de todo mundo mesmo. Então, por que a Enel é Enel? Por que os Correios funcionam desse jeito? Por que essas instâncias entre o estatal
o paraestatal, a economia mista e as economias de mercado. Por que essa confusão toda não fica mais clara, sabe? Sei lá, eu acho que desde sempre o transporte, por exemplo, eu acho que não faz sentido a exploração particular de um negócio que é um direito sagrado das pessoas se movimentarem dentro de uma cidade que é um verdadeiro país. A cidade de São Paulo tem dimensões assim que muitos países não chegam a ter, né? Então, não dá para dizer que a pessoa está ali se movimentar da Zona Leste e trabalhar na Zona Sul. Não dá para ela contar só com os recursos, porque muitas vezes ela precisa mesmo de subsídio, de ajuda, até de concessão mesmo. Então, esses assuntos todos são muito maltratados, eu acho, sabe? Pela mídia, né? E hoje a gente, ainda mais uma mídia, né, que ela tem 6 famílias que detêm, né, a imprensa brasileira, né? Pois Então, é. são 6 famílias que ela diz o que é o que não é, né? Eu tenho uma história que a gente, nessa pandemia, a gente fez várias ações aqui dentro de Heliópolis e a gente, muitas vezes, foi entrevistado por várias emissoras de TV. E quando a gente batia no governo, né, tanto no municipal, governo estadual e no governo federal, a gente via que era cortada a matéria e colocaria termos que a gente não usava, que parece que a gente estava até feliz pelo governo, né? E era uma coisa totalmente diferente, porque se teve uma coisa que ficou evidente que esse governo não cuida do povo, foi nessa pandemia, né? A gente sofremos muito aqui em Heliópolis, se não fosse as lideranças comunitárias, eu acho que eu sou até repetitivo nas minhas lives em falar isso, mas o povo das comunidades tinha passado por muitas, mas por muitas mesmo, dificuldade. Então a gente fica vendo que não é só de uma esfera. O ataque contra a população, ela está vindo de todas as esferas, né? E principalmente de representantes que era para cuidar do seu povo e infelizmente não cuidou. Pois é. E a importância de uma mídia que se interessasse e respondesse aos interesses da população é enorme. Você imagina se, em vez de ser um monopólio de 6 ou 7 famílias, ou de grupos econômicos, eu não tenho nada contra o fato de ser uma família. Eu tenho problema de ser uma gente que representa interesses muito pequenos, quer dizer, de muito pouca gente. É um capital enorme concentrado na mão de muito pouca gente. Então, é um poder que é autoritário mesmo, não tem como não ser. Por mais que as pessoas falem que defendem como chamam, a democracia e o livre debate, tá, não sei o quê, é impossível uma empresa dessas que responde por uma concentração tão grande de riqueza, ela representar de fato os interesses de uma população. Então, eu acho que vamos ter que retomar um tema que começou a ser discutido já tem algum tempo, mas nunca virou um projeto sério e concreto, que é a democratização dos meios de comunicação. É regulamentar tudo isso que existe no Brasil de forma a deixar o acesso à comunicação mais aberto, sabe? Deixar esse poder todo acessível a mais gente, a comunidades, a grupos de população que sequer pensaram em ter um poder de comunicação, assim, sabe? Eu acho que a gente tem muito a caminhar nesse sentido. É verdade. Eu acredito que você, como trabalhando nesse meio, né, de comunicação, você deve ter sofrido já tantas, né, situações de pessoas proibir o seu trabalho, de dizer o que é, o que não é, bom para Nem ter, o que tanto, não viu, é. Macarrão? Nem tanto. Nem tanto. Eu proibi mesmo assim
o que eu vivi foi na época da ditadura, que ali a gente sabia que era proibido mesmo. Mas, fora isso, eu frequento uma área de expressão que não é tão passível de censura ou de repressão. Eu faço humor. A maior parte dos veículos, jornais, revistas, televisões, emissoras e tudo, precisa manter espaços de humor. Esses espaços de humor trazem público, trazem espectadores e audiência para esses veículos. Então, eles precisam. Eu frequento uma área que é beneficiária de uma atenção especial, assim, por parte da mídia. De um modo geral, a mídia também precisa de informação correta, até certo ponto correta e confiável. Quer dizer, a mídia precisa que a população e o público confiem na informação e nos serviços que ela presta. Então, existe um limite aí assim para essa coisa, para o negócio de defesa de interesses, né? Não é assim descarado completamente. Mas, de qualquer forma, essas empresas todas, elas têm como primeiro objetivo se atender aos seus próprios interesses e aos grupos que elas representam. Então, eu acho que uma mudança de estrutura no controle da mídia, na regulamentação desse negócio de ser monopólio e tudo, eu acho que o reflexo de uma boa mudança nisso vai ser muito bom para a cultura brasileira, para o povo brasileiro. Vai ser a oportunidade de parcelas grandes do povo se manifestarem e se verem lá, né? E se verem dentro representadas nessa mídia. Hoje eu vejo... Não porque dão lucro, né? É. Não porque dão lucro, mas porque querem, porque são os agentes dessa comunicação. É bom saber que, pelo menos na parte do humor, as pessoas ainda têm, mesmo fazendo humor, ela consegue denunciar e passar fatos que está acontecendo, né? Com humor, porque acho que o povo ele sofre já muito, né? Então, quando ele vem, ele tem uma notícia, ele tem uma colocação da forma que é colocada com humor, ele acaba ele entendendo, né? E acaba sendo menos traumática para ela, né? Porque muitas vezes acontece coisas aqui embaixo que é muito triste. E a gente vai vivendo cada dia mais difícil, com ações terríveis, né, desses governos, que vai deixando a gente um pouco frustrado, mas, por outro lado, também com muita coragem de lutar, fazer esse enfrentamento. Isso que é importante para as pessoas, né? O humor nunca deixou de frequentar a vida das pessoas, mesmo de populações que passam aperto. Uhum. Sei lá, uma pessoa tem o apelido de macarrão, por exemplo. É um gesto de humor, né? Eu não sei como é que você conseguiu esse apelido. Quando era de criança ou não? Na verdade, eu sou corintiano e adorava o Birubiru. Porque o Birubiru representava uma raça, uma garra. Era um jogador que os outros achavam que era ruim. Então, eu me identificava. Porque eu também, o pessoal, por eu morar na favela, achava que naquela época que eu era criança, eu vim para a favela de Heliópolis, só para você ter uma ideia, com 4 anos de idade. Minha mãe era vítima de violência doméstica e a gente, fugindo dessa violência, acabamos vindo morar no Heliópolis. E aqui a gente aprendemos a viver com dificuldade, mas com muita luta, né? E com esperança, e com união. Então, diante de tudo isso, eu me identificava nesse jogador e eu deixava meu cabelo crescer e tentava enrolar, lavava com sabão de coco, fazia aqueles cachinhos e ficou a história de cabelo de macarrão. Depois passou para cabelo, mas o cabelo não pegou. E aí, na época, colocaram
começaram a me chamar de Macarrão, e eu também já não era magrinho, né? Eu sempre fui magrinho. E aí começou a pegar mais, Macarrão, porque acho que no começo eu fiquei com raiva. Mas depois, hoje, o pessoal me chama de Emerson, eu falo, meu, como é que esse cara sabe meu nome? Porque bem, acho que muitos anos mesmo, não dá nem para te presenciar, dizer para você quando que foi que começou a iniciar esse nome, Macarrão, mas às vezes as pessoas falam assim, cuidado, mas Macarrão é nome de bandido, porque teve o fato de um ajudar aquele goleiro a matar uma pessoa, né? Então, às vezes, as apelido pessoas, de muita pelo gente. apelido, às vezes acaba marginalizando as pessoas. Mas eu falei que eu vim na contramão disso para dizer que macarrão é do bem, macarrão faz bem. É isso aí, está Macarrão lavando o com molho sem macarrão. molho é macarrão. Muito bom, Macarrão, eu gostei. Eu gosto muito de ver quando as pessoas se candidatam e se dispõem a uma luta que não é nada fácil. Essa coisa de se candidatar e entrar nesse circuito de representar pessoas, você passa a se ver a braços com situações muito difíceis, porque as câmaras, os senados, as assembleias representativas, elas estão sempre sendo... tem chuva de interesses ali, né? Os representantes do voto popular estão ali lidando com uma saraivada de interesses. São jogos complicados, são coisas que propostas daqui, contraproposta dali, liminar de não sei da onde, tá, tudo. Então não é uma luta nem um pouco fácil, não. A pessoa se manter íntegra nesse carnaval todo é difícil. O que eu acho é que a gente tem encontrado pessoas muito legais, muito dignas para votar e para acompanhar, né? Eu quero levar para lá um pouco o lado da justiça, né? Do que eu passei, da fome. A gente venceu a fome, a gente venceu a violência doméstica. Eu tenho, comigo são 6 irmãos, né? E não foi fácil para minha mãe criar sozinha, foi uma heroína, uma guerreira, né? Então tem aquele lado de fazer. Então eu cresci vendo as pessoas fazendo. E ajudando as outras pessoas. E eu quero levar um pouco disso para lá, sabe? Eu quero ser a pedra no sapato de quem acha que ser político tem que roubar, tem que desviar a conduta, tem que mudar. Não, uma das coisas que eu quero fazer é continuar aqui morando na minha comunidade, morando aqui na favela, falando com o pessoal da forma que eu falo, não quero mudar o meu linguajar, não quero fazer, eu quero ser o líder comunitário com o poder de vereador, para que fazer o que eu vejo, o que eu estou vendo e que as pessoas precisam de fato, né? Abrir esse diálogo, né? Abrir esse diálogo para a sociedade, porque às vezes vem umas coisas aqui, te contar uma história bem rápida, e o prefeito aí, era prefeito que agora virou governador, o João Dória veio com uma proposta aqui para o Heliópolis que ia dar a escritura da casa. Mas eles começaram a vir querer vender a minha casa para mim mesmo. Eles foram lá medindo, fizeram um preço lá, cotação, tal. Eu sei que a minha casa ia sair R$120 mil. Falei, opa, peraí. Eu morava num barraco, onde eles foram construir prédio, remover a gente de lá, trouxeram para outra parte da comunidade. A gente cresceu sem água, sem nenhuma estrutura, sem esgoto, né, muita dificuldade, e escolas longe. Então, a gente foi valorizando, foi lutando para melhorar o nosso bairro, para melhorar a nossa vida, né? Fazendo com que o bairro, o Heliópolis, hoje é uma cidade, hoje tem 215 mil habitantes, né? E se não tiver para mais, né? Porque o último censo que ele fez, não me contaram. Então, se não me contaram, imagina para as pessoas que ficaram sem contar. Então, assim, a gente passou por momentos tão difíceis. E aí, quem valorizou essa terra foi a gente, nós, moradores. Né? E hoje vieram com uma proposta de querer vender. E só ia dar esse título para nós, de posse do nosso imóvel, quando a gente terminasse de pagar. Então, eles iam pegar uma porcentagem do salário, ia colocar ali, ia fazer as prestações.
muitos iam morrer com esse sonho de ter essa escritura na mão, de ter esse documento de posse na mão. Né? Muitos iam, mas muitos mesmo. Né? E a gente fez uma frente aqui de combate contra essa posição do tão prefeito, que era João Dória. Né? E a gente enfrentamos e vencemos. Né? E uma das coisas que a gente pensa assim, nós queremos sim a regularização fundiária, mas com ela com o valor que a nossa sociedade colocou, que ela seja colocada em prática, porque quem enriqueceu o Heliópolis, quem enriqueceu a periferia, quem enriquece são os moradores. Não dá para vir de cima para baixo, porque o projeto que eles acham que é bom para eles não é bom para nós aqui embaixo. Então, para fazer um projeto hoje, tem que discutir com a sociedade, discutir com a comunidade, né? Para que ela possa viver. Quem vai viver aqui? Num projeto habitacional que eles desenhar achando que é bom? É meus filhos, é meus amigos, é o meu povo que vai viver. Então, eles têm que fazer projetos sociais, discutir projetos sociais com a gente, para que a gente possa direcionar e com o que a gente precisa. Porque, às vezes, o que é bom para o Heliópolis não é bom para Paraisópolis, não é bom para outras comunidades. Então, eu acho que o caminho é esse. Quer fazer um bom governo? Ouve a sociedade. Ouve o anseio dela, ouve os problemas que existem dentro dela. Não vem achando que tal. Às vezes, o cara nem mora, não sabe nem o que é uma periferia. E quando vem na periferia, vem cercado de polícia com medo dela, com medo do povo. Um político que tem medo do povo não tem condições de ser político. Boa. Muito bom, Macarrão. E quando não tem medo, tem nojo, né? Porque os dois, né? Acho que os dois andam juntos, né? Não, todo mundo ouviu as falas da mulher do Dória, a dona Bia Dória, a respeito de população de rua. É cada uma pior que a outra, assim. Ela acha que o pessoal está na rua porque se sente atraído por essa vida tão maravilhosa e sedutora que é viver na rua. Não dá. É um povo que vive em palácios, é um povo cuja grana circula pela Europa, então não sei o quê, não está conectado com a população. É um pessoal que perdeu a conexão com a população e só aparece na hora de bolar um plano para arrancar mais grana dos caras. É triste isso. Então é isso. Eu voto em você. Desculpa, eu não entendi. Muito bom. Agora você falou o quê? É isso aí, eu voto em você. Já estou feliz. Olha, gente, como é que com tá esse apoio político, se eu não for eleito, meu amigo, vocês vão estar deixando de votar num candidato que realmente Como é que está a campanha? As campanhas já estão oficialmente na rua, já pode sair fazendo campanha, é isso? Na verdade, a gente não saímos, como eu estava te falando para você, não saímos da rua, porque eu me coloco como um líder comunitário e a gente colocou a nossa vida em risco. Como muitos líderes comunitários em todo o país, se colocou a vida em risco. Né? Porque não adianta eu ser líder comunitário só no melhor momento, se esconder. Eu não consegui me esconder, eu conversei com meus filhos, falei com a minha família, disse, olha, se acontecer alguma coisa comigo, não se apegue, fique firme, o pai vai morrer fazendo o que mais sabe fazer. Quer lutar e defender o povo na hora que precisa defender. Nossa, Macarrão, que papo difícil. Foi isso mesmo que você abriu? Complicado falar disso também. A gente ficava chorando. Tô vendo. Mas é triste ver o povo passar fome. É triste ver as pessoas com poucas pessoas com muito, esbanjando, e a maior parte do povo passando fome e necessidade. Né? Eu tive num lugar, e quando a gente chegou lá, a mulher recebeu uma cesta básica, e ela disse que o cachorro estava magro, e o cachorro começou a saber que ia comer. E aí ela falou assim, hoje vai ter comida, Thor. E eu olhei aquilo lá bateu também com uma força tão dentro de mim, que aí eu olhei e falei, não, a gente vai fazer um projeto também aqui dentro da comunidade, vamos pedir ração e vamos cuidar também dos animais, que os animais também precisam comer. E às vezes eu fico vendo, o governo não se preocupa com a gente, não se preocupa com os animais, não se preocupa com a sociedade, não se preocupa com nada que existe dentro dela, a não ser com eles, né, com essa classe. Então eu acho que tem hora que eu falo para as pessoas que hoje o interesse, as pessoas têm que ver qual classe que ela está, qual classe que ela pertence. Se ela vai defender aquela classe que está tirando o direito de vida dela, né? Fazendo com que os filhos, com que ela passe por momentos tão difíceis, né? Que a fome, eu sei que é fome.
Eu sei a dor que é passar fome. Eu vi minha mãe dormir com fome para poder dividir um pão para os filhos dela comer, para que não passasse tanta fome. Então, falar de fome, que nem esses caras falam por aí, né? Fome. Passa fome, sinta fome, né? Porque se eles passaram fome foi porque por onde ele estava com nojo de comer a comida. Não foi por opção, não. Agora nós não. Passamos fome porque esse governo faz de tudo para que a gente se afaste de uma boa alimentação, da educação, da saúde, da cultura, do lazer, de ter uma vida digna, que é garantido na Constituição. E eles não fazem isso por nós, não. E acho que a minha candidatura ela é um grito de resistência, é um grito de coragem de enfrentar essa população. Porque eu sei que enfrentar esses barão, muitas vezes pode levar até a morte. Ou a prisão ou a morte. Como a gente tem visto no dia a dia de hoje, né? Bom, eu espero que não leve porque é uma merda quando isso acontece. Quando a pessoa que está na política é assassinada, o trauma é um trauma especial, assim, é uma violência diferente da violência de um assassinato não político. Porque quem está sendo assassinado ali também são as pessoas que confiaram e se sentem representadas naquela pessoa. Eu estou me referindo a Marielle, mas a Marielle não é a única pessoa política que foi assassinada, né? Tem mais. E o que eu penso é isso. A violência, quando entra na área política, ela é também uma violência contra os eleitores, contra as pessoas que votaram e investiram ali. Bom, mas já estou aqui falando de morte, de violência e tanto. Falar de vida, do que a gente pode lutar e fazer, né? Para melhorar esse cenário de filme de terror, como nós iniciamos a nossa conversa. O filme de terror. Pois é, eu acho que o momento que a gente está vivendo ele é diferente de outros momentos. Às vezes as pessoas perguntam assim, o que tem de parecido entre o golpe de 64 e o que está acontecendo hoje? Não, tem tudo de diferente, né? São momentos da história do Brasil que completamente diferentes. A história não vai se repetindo, não. Às vezes parece que a gente está repetindo coisas na história, mas não, o contexto é outro, as forças que estão ali são outras. E, sei, eu acho que esse governo pode estar pensando numa ditadura, porque eu acho que esse governo tem tudo para ambicionar se tornar uma ditadura. Mas não é fácil, não é fácil. O Brasil tem também uma população que aprendeu e cresceu, né? Bastante. Então, é isso. O momento que a gente está vivendo é outro mesmo. Não acho que a gente esteja repetindo coisas. A internet é um dos refúgios que as pessoas têm também, né? De às vezes expor, de colocar o fato como é, né? Porque se fosse só as pessoas gravam a violência que é colocada pelo Estado, né? Ela é denunciada, ela chega aos meios de comunicação. Como você vê hoje a importância da internet? Enorme. A internet é uma mídia que nunca existiu na história da humanidade. É inédito esse alcance. É um território onde qualquer pessoa pode clicar e se expressar, pode entrar e contestar e expor opinião e tal e tudo. Mas, ao mesmo tempo, essa aparente democracia não significa uma democratização real das relações entre as pessoas numa sociedade. A nossa sociedade continua uma sociedade de classe, onde quem tem poder econômico
define políticas e na prática, oprime, né, e comanda a vida de uma população muito grande. Então, a internet, ela é um poder ao mesmo tempo que ela parece ser um poder. Então, ela tem uma coisa de aparência, de empoderamento das pessoas que muitas vezes ilude. As pessoas chegam a pensar assim, numa possibilidade de uma democracia só internet, cara. Eu não preciso eleger ninguém porque é só ir lá e clicar. Eu fico fazendo a minha vontade prevalecer só com um clique, assim. E isso é uma mentira. Isso não é verdade. Não funciona assim. Então, a internet é um território de escorregadio, eu acho. A gente, como ela é de fato uma força muito grande, ela representa um tipo de relação que nunca existiu mesmo. As pessoas se iludem achando que aquilo representa poder político. E não é verdade, não é verdade, não é assim que funciona. Ela pode ser usada como ferramenta política, e vem sendo, né? Eu acho que não é um problema, não é um erro você usar e fazer uso das redes sociais, da internet e tudo, como uma das formas de você aumentar a sua área de comunicação, mandar a sua mensagem e o seu recado mais longe e abranger mais pessoas. Isso é importante. Mas eu acho que é uma ilusão você achar que só o fato de existir uma rede desse tipo já está resolvido o problema da representação democrática. Isso é bom lembrar. Porque às vezes as pessoas também acreditam que, é lógico que a internet ela tem um peso bem forte, né, de comunicação e até mesmo de denúncia, muitas coisas que a gente já denunciou também pela internet, né, porque às vezes a gente não tem como entrar na mídia, né, e mostrar o que de fato aconteceu, né, e graças ao celular, os vídeos postados, acaba deixando a situação numa forma que não tem como esconder. Quando eu falo isso, eu falo da violência que a gente sofreu pelo Estado, né, os desmandos, né, as coisas que acontecem aqui. Mas a É gente verdade. tem esse ponto que é muito, muito maravilhoso, né? E é incrível como quando a gente começa a bater um papo, e o papo é tão bom como está sendo agora, e o tempo passa, voa rápido, né? A gente está entrando já a 30 minutos, nós temos mais 10 minutos de conversa, e para acabar o nosso tempo aqui, né? E aí eu queria que você desse a última palavra aí de suas considerações que você puder fazer antes que a gente entre no final. Macarrão, eu sou ruim de discurso, viu? 10 minutos é bastante tempo. Não, você Eu não fala, quero. fala 2 minutinhos, 3 minutinhos, aí eu acabo falando umas outras coisas aqui, tá bom? Eu não quero estourar a paciência das pessoas. Eu tenho sido bem convidada para participar de lives, para para dar entrevistas, e eu fico pensando assim que às vezes eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar e que as pessoas podem estar meio cansadas de ver a minha cara e ouvir o que eu tenho para dizer, porque o que eu tenho para dizer é muito pouco. Eu tenho uma experiência dentro do jornalismo, dentro das histórias em quadrinhos e do humor, que é interessante para mim, para o meu currículo é interessante. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que me ensinou também alguma coisa sobre o que é a cabeça e o olhar da pessoa brasileira. É uma forma de conhecer também. Você produzir um produto como esse, que é o humor, o quadrinho, a piada tal e tudo, e ver como é que as pessoas reagem a isso, é uma forma de conhecer. E eu acho que eu conheço, não digo bem assim, mas eu acho que eu conheço
e gosto muito do que eu conheço. Eu acho que o povo brasileiro ele é sábio. A gente fala assim, como é que o povo brasileiro, como é que você diz que o povo brasileiro é sábio se o povo brasileiro elege essas bestas quadradas? Ele elege essas bestas quadradas, mas isso pode ser até um gesto de sabedoria, porque o povo brasileiro também gera os sábios que estão por aí orientando e falando abobrinha. Então, é isso. A gente é sábio ou sábia na medida das nossas possibilidades, na medida da nossa vida concreta. Se a gente passa um aperto absurdo e é obrigada a morar na rua ou debaixo da ponte, é obrigada a se alimentar de forma precária, tal e tudo. Se a gente passa essa privação, a nossa sabedoria, ela também se molha disso. A gente fica sábio ou sábia de uma forma diferente, porque a gente não nasceu para se iluminar e ficar no alto de uma montanha cagando regra para o mundo. Não é isso que a gente faz. A gente está aqui embaixo. A gente está aqui no meio dessa vida toda. E eu não sei, eu fico sempre pensando assim o momento de eleição ele é muito importante dentro da vida da democracia. Não é o único momento. As pessoas precisam entender que trabalhar ou viver a democracia não é só ir votar e pronto. Mas é um momento muito importante. E eu acho que as escolhas que o povo faz, elas têm uma história também. E essa história está ligada às dificuldades concretas que o povo encontra para viver, para se manifestar, para se instruir, para criar, para produzir música, para produzir desenho, para produzir filmes. Então, é isso que eu penso assim. Não é uma questão de confiar no povo. O que o povo decidir está bem. Não, é estar junto com o povo e procurar entender qual é a melhor forma desse povo viver democraticamente e ajudar para isso, né? Isso que você falou que não era bom de discurso, hein? Acho que falou tudo, né? Falou bem isso. Acho que a gente não pode marginalizar aqueles que experimentaram uma nova experiência, né? Mesmo que ela seja muito equivocada, né? No nosso ponto de vista também. Mas, Lerte, eu quero te agradecer de coração por ter aceitado esse convite. Você pode ter certeza que enriqueceu muito, né? Enriqueceu muito essa conversa, esse papo, a gente falar desses assuntos. Você que nos acompanhou, compartilhe, foi trocado ideias aqui importantes no cotidiano do dia a dia da vida das pessoas, situações que a gente se depara e vive, né? E também uma chance de você conhecer Laerte Coutinho. Muitas vezes você vê a Sarge, vê os desenhos, ouviu, né, como ela mesma falou, do Sai de Baixo, né, outros programas que ela participou, mas não teve um prazer de conhecê-la dialogando dessa forma que ela dialogou aqui hoje. Então, fico muito feliz mesmo, agradecido, uma live fantástica, que Deus abençoe você, companheira, obrigado por ter participado, e você pode ter certeza, aqui, nós, daqui, a minha equipe que te convidou, se você soubesse aqui como a gente está, a gente que tem criação para tudo, os holofotes que está aqui me clareando, dando um outra luz, são feitos com pote de sorvete. Que legal. É verdade, eu queria até te mostrar. Pote de sorvete, caixa de papelão com alumínio. Então a gente se improvisou aqui. Além da gente, por falta de dinheiro, mas a criatividade do povo não pode parar e ela tem que sempre sobressair. Diante desses fatos, o PC foi e montou toda ela e a Elaine. Esses dois estão fazendo um trabalho me ajudando muito, porque sem eles talvez eu não tinha nem conseguido chegar onde eu estou chegando hoje, né, de estar com uma pessoa tão
maravilhosa como você é e conhecida, né, no meio de comunicação. Então, eu quero também agradecer a minha equipe, a Elaine, ao PC, e a outras pessoas também que faz parte, a Cris, a Diana, todos que me acompanham, todos que estão aqui. Se eu for falar nome, é muito nome, eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas em nome de todos eles, eu quero te agradecer de coração e dizer que foi muito, mas muito mesmo, maravilhoso dialogar com você. E eu tenho certeza que hoje cada um de nós aqui saímos com um aprendizado e com uma ideia de vida melhor, né? E a gente vai continuar nessa luta em busca de sempre defender quem precisa de defesa e quem está sendo injustiçado e massacrado na ponta desse país, quem realmente necessita. É para isso que eu fiz a minha candidatura, para esse povo que eu quero poder sempre estar do lado e acenar e lutar e brigar. Então, aonde tiver injustiça, vocês podem ter certeza, Laerte, que você vai ouvir que o Macarrão esteve presente para denunciar, para ajudar o povo a se organizar e se defender contra essa maldade desses governos que vem realizando no nosso país nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, esse tempo de filme de terror. Muito bom, Marciano. Muito obrigado, Marciano. Muito obrigado, Elaine. Muito obrigado, Macarrão. Fiquei muito contente de participar dessa conversa aqui. Força. Eu que agradeço e conto com você, conto com a sua ajuda junto, viu? Firme e forte, Vamos lá. um abraço. Foi mais uma live especial, Macarrão com molho, e o molho foi Laerte Coutinho. Fantástica essa live. Um abraço a todos vocês, fique com Deus e tenham uma boa noite. O que você fez? Vende. Termina aí.